Paz, Senhor, irmãos. Aqui é a Raquel e eu queria estar contando para as irmãos, né, que são pais, que o Senhor, nessa manhã, o Senhor me mostrou em sonho e eu queria estar falando para os irmãos tomarem cuidado, assim, porque a criança, quando ela está assistindo o desenho, por mais inocente que seja, aos nossos olhos, né, mas ela está recebendo uma carga de informação que no tempo certo ela vai utilizar tudo aquilo que ela aprendeu, só que ela não vai utilizar para glorificar o Senhor, né? Mas sim para trazer de alguma forma para dentro de casa espíritos malignos, como rebeldia, birra, né? A mentira e outras, dentre outras, né? Então eu de madrugada eu acordei 5 horas, né, para orar com o irmão Elismar. Eu orei e tal, e aí eu dormi de novo. E nisso que eu dormi de novo, eu tive esse sonho. E antes de eu contar o sonho, eu quero falar que antes de eu nasci na igreja, né? Só que teve um tempo, que nem eu já testemunhei, que eu era muito viciada, assim, em filmes, desenhos. Mais desenho do que filmes, né? E assisti vários tipos de desenhos, e pela misericórdia, o Senhor me fazia ver a ação do inimigo, ensinando para as crianças como mentir, né, como enganar, como iludir. Tudo isso o inimigo ensina por meio dos desenhos. Por mais bobo que seja, assim, né? Se você tem televisão aí na sua casa, porque o seu marido tem, porque a sua esposa tem, seu filho assiste, ora ao Senhor para você começar a identificar, né? Você não precisa assistir, mas ouve um pouco e pede para o Senhor limpar os seus ouvidos para você ouvir, como que não precisa nem ver. Só de você ouvir, você já vê a ação do inimigo, entendeu? Então pede para o Senhor abrir a sua mente. E quando a televisão lá estiver ligada, que o seu marido ligou, porque tem casa que é assim, né, irmãos? Às vezes o esposo não é crente, às vezes o filho já está acostumado ali com a televisão, e aí a mãe vai tentar tirar, o pai vai tentar tirar, e tem aquela confusão e tal. Então a gente tem que começar devagarzinho, assim, orando, né? Fazendo campanha de jejum de madrugada, tem que orar bastante, não é verdade? E aí, às vezes não precisa nem falar, porque a Bíblia fala que a esposa ganha o marido no silêncio, né? Então, irmãos, assim, vamos usar de sabedoria também, tá bom? Então, você pede para o Senhor abrir os seus ouvidos. E aí, por meio daquele desenho, você pode conversar com seu filho. Tá vendo que no desenho o menininho falou para a menininha que ela podia, assim, assim, assim. Tá vendo que ele falou assim? Isso não é legal. Você não vai falar brigando, entendeu? Mas você pode falar utilizando toda a linguagem que é utilizada nos desenhos para poder chamar a atenção daquela criança. E aí você mostra dentro da Bíblia, ó, tá vendo aqui que a Bíblia fala que tem que obedecer, a Bíblia fala aqui nessa história, aí você lê aquela história, aí você não vai falar, é do diabo que não sei o que, não. Dependendo da idade, dependendo do que você falar, dependendo da idade da criança, do pré-adolescente, eles vão te odiar, entendeu? Porque o inimigo vai jogar isso. De tanto ele já assistir, eles já receberam muita carga, né, desses desenhos. Então, aquilo vai tá mais forte no coração deles, infelizmente. Então, você vai pedir para o Senhor sabedoria, usar de sabedoria. Então, você vai pegar a Bíblia. Olha, agora você já assistiu o seu desenho? Vamos orar um pouquinho. Eu vou ensinar o Salmo 91 para você conseguir dormir. Lembra que na noite passada você não conseguiu dormir direito? Você vai usar uma situação ruim que aconteceu na vida da criança para chamar a atenção dela e ela mesma vai pôr na balança qual é o melhor, se é a leitura da Bíblia ou se é assistir o desenho, entendeu? E aí ela vai começar a conversar com você. E você vai falar, né? Você que é pai, mãe, tia,
né? Você vai começar a falar, então, mas lembra que no desenho você assistiu assim, assim? Porque esse desenho, ele pode até ser legal, só que você não consegue dormir à noite, aí você tá dando trabalho pra sua mãe, a sua mãe fica brigando com você, pra sua mãe parar de brigar com você, a Bíblia vai te ajudar, entendeu? Você vai criando a situação, utilizando o que já está acontecendo na vida daquela criança, daquele pré-adolescente, infanto-juvenil que fala, né? Tá bom? Então, nessa madrugadinha, assim, de manhãzinha já, né? Que depois que eu orei eu dormi de novo, eu sonhei, assim, que era duas crianças. Uma dessas crianças, é tudo em forma de desenho, o que eu vi, né? E uma criança era esse Pocoyo aí, esse menininho do desenho. E antes, né, eu acabei esquecendo. Eu vi esse desenho, irmão, só que eu não via nada demais nele assim. Eu falava, na verdade, eu sabia que tinha alguma coisa nele, mas eu não conseguia enxergar. Porque tem desenho que, como via muito desenho, eu via as coisas. Mas tem desenho que você não vê nada. E eu falava, meu Deus, eu tava rebelde na época, né? Então eu assistia assim, e o Senhor, por misericórdia, mesmo na rebeldia, o Senhor me fazia ver, né? A ação do inimigo nos desenhos. Eu falava, meu Deus, mas esse desenho, assim, o inimigo trabalhou de uma forma tão perfeita que não dá nem pra perceber o que tem nele, né? E aí eu ficava procurando assistir, ouvir assim, eu ficava procurando, eu não via nada demais, né? Nos outros você já vê, né? E nesse eu não via nada demais, mesmo porque é uma criança de 4, 5 anos que representa nesse desenho, né? E tem esses animais que andam com ele, tá? Esses bichinhos aí e tal. E aí no sonho, eu vi esse menininho Pocoyo junto com uma menina, que é uma menininha que também aparece no desenho, né? E aí ele tava conversando com um espírito, um tipo de espírito que era como se fosse um elevador, só que descendo. Cada elevador parava num andar, nesse andar tinha lá um espírito que morava ali. Então, no primeiro andar, ele descia e ele via ali um espírito que ensinava como fazer birra. A função daquele espírito era ensinar como fazer a birra, né? Então, ele estava vestido numa roupa, tipo um pijama que nem esse aí desse desenho, que é PJ Masks, né? Que é um desenho novo que passa na televisão por aí, na escola, inclusive quando eu trabalhava tinha, as crianças amavam esse desenho. Assistia assim, não fazia um pingo de silêncio. Depois eu fui pesquisar sobre esse desenho e depois eu vou explicar para os irmãos. A roupa desse espírito, cada espírito, em cada andar, a roupa deles era assim. E aí, esse espírito ensinava como fazer birra. Aí falava, você se joga no chão e ensinava. E o espírito era mirim, né? Era como se fosse uma criança também, mas ele não tinha rosto, era tudo preto o rosto dele. E ensinava como fazer. E aí, ele não conseguia assistir. E aquela criança, né? No caso, esse Pocoyo, ele ficava curioso, querendo saber mais como era. E o desenho ficava, aquele bonequinho da birra, ficava mostrando, ó, faz assim, você joga no chão, grita, bate com a mão, faz cara feia, que não sei o que, entendeu? E aí teve um momento que acontecia algum barulho e o espírito sumia. E aí a criança voltava como se tivesse vindo alguém, né? Aí ele ficava curioso, querendo saber mais. Então, no momento que a criança está assistindo, ela está vendo ali um tipo de ação que você não vê, que você não enxerga, o adulto não enxerga, né? E ali, se acontece alguma coisa da mãe chamar, vem aqui, a criança fica o quê? Nervosa? Por quê? Tá atrapalhando ali a concentração dela, né? Que ela tá assistindo, nossa, não pode mexer com o fulaninho, porque o fulaninho gosta desse desenho, e ele briga, ele xinga, porque tá chamando a atenção dele, tá distraindo ele quer assistir, né? E aí, o celular é a mesma coisa. Então,
Nesse momento, o espírito sumia e eu via que... Aí ele chamava essa menininha, esse menino, esse desenho, né? Falava assim, eu achei um negócio muito legal, só que eu queria ver mais. Aí a menininha falava assim, eu também, mas eu tenho medo. Aí os dois juntos, descendo nesse elevador e parava na primeira galeria e na segunda, ia descendo. Cada galeria, irmãos, era um tipo de espírito que tinha. E cada um deles tinha essa roupa, igual desse desenho aí, PJ Mask, né? E eles mostravam como fazia. Um era raiva, o outro era o medo, o outro era birra. Cada uma, toda essa fase de rebeldia que a criança apresenta, principalmente criança que assiste, tudo isso vinha influenciado desse espírito que ensinava para ela por conta dos desenhos, entendeu? E aí eu fui pesquisar, aí eu entendi qual era o objetivo do Pocoyo, né? Por meio desse sonho eu entendi. Ele aprende, e nisso dele aprender, a criança que está assistindo também aprende, né? Como fazer uma birra, como ficar com raiva. E porque nesse desenho do Pocoyo tem uma voz de um homem falando, não mostra ele, mas Pocoyo, o que você tem? E aí o Pocoyo aparece de braço cruzado com um cara de bravo, né? E meu sobrinho, ele assiste esse desenho. É o único desenho que ele assiste. Dos outros, meu irmão não deixa, meu irmão é desviado. E aí, eu percebo que meu sobrinho, ele fica muito agressivo na companhia de outras crianças, que eu já ouvi, né, que eu não vi, mas meu irmão fala, né, que os priminhos dele, ele quer bater e tal, e ele fica muito bravo. E quando tá assistindo esse desenho, ele fica assim, um doce, né, toda criança que tá com a televisão ali ligada, o celular na mão, nossa, é obediente, é tudo, fica bonzinho. Mas desliga pra você ver, espera uns minutinhos. E assim, ele passa um tempo na casa da avó dele, né, por parte de mãe. Tem os dias que ele vem aqui pra casa. Quando ele vem aqui pra casa, ele vem muito agressivo, muito diferente. Depois de algumas horas, ele responde a avó, responde a mim, né? Eu não vou falar com você, eu não gosto de você. Ele fala assim, né? E a gente sabe que tudo é inimigo. Que criança, ele tem o quê? Ele tem 3 anos, meu sobrinho. Então a gente sabe que criança não é assim. O inimigo quer roubar a inocência das crianças, irmãos, né? E às vezes a gente não enxerga. E nesse desenho eu fui pesquisar, né? Aí eu descobri a ação do inimigo a respeito desse desenho, né? Do Pocoyo. Falei, agora eu entendi. Por quê? Porque a criança ficou curiosa ali, prestando atenção, qual é a reação do Pocoyo quando ele perde algo, por exemplo, né? Quando perde algo, então quando alguma coisa não dá certo, então quando alguma coisa é contra a vontade dele, qual é a reação que o Pocoyo tem? Quando vem alguma coisa contra a vontade dele, quando vem alguma coisa assim, que pega o que é dele, o que ele mais gosta, por exemplo, um brinquedo que ele mais gosta, né? Qual é a reação dele? Então, a reação dele que vai influenciar no comportamento da criança que está assistindo. Então é assim que faz? Então eu vou fazer também. Porque quando eu era criança, quando minha mãe não tinha televisão em casa, né? Que a gente é da igreja desde criança, mas a gente ia para casa do vizinho, às vezes assistia lá, escondido, né? E eu via assim, eu falava, que legal, olha, é assim. Eu tinha o quê? 7, 8 anos, né? Então, irmãos, o inimigo, ele tem fantasias para todas as idades. Criança, adolescente, jovem, adulto, velho, para tudo, né? Você vai, é coisa besta, desenho bobo, que não sei o quê. Cuidado, irmãos, cuidado, em nome de Jesus, tá bom? Então, aí eu fui pesquisar esse desenho, porque eu vi a roupa desse desenho, que esses 3 menininhos aí da capa também, né? O PJ Mask. E aí é uma coruja, são 3 crianças de 7 anos, se eu não me engano, 6, 7 anos, que eles não dormem à noite eles são super-heróis. Durante o dia eles vão para a escola e à noite eles ficam conversando, né, entre eles, cada um nas suas casas, conversando pelo celular, não sei. Olha só, a tecnologia tá sendo mostrada aí para que serve, né? Por isso que a criança não quer dormir, que a criança quer ficar no celular, que não sei o quê, entendeu? E a noite foi feita para dormir,
E não foi feito para ficar brincando nem nada, se aventurando, porque é isso que dá. Então, durante o dia eles vão para a escola, são crianças comuns, mas à noite é que tá. E um deles tem um largato, né? Tipo um camaleão, não sei. E aí eu fui pesquisar cada um deles. Então, uma é a coruja. O símbolo da coruja é muito usado no meio das bruxas, né? O símbolo da coruja. É um símbolo de sabedoria, mas também é um símbolo assim que curia tudo à noite, que só anda à noite, é bicho noturno. O que Jesus fala? Que a gente tem que vigiar, porque o inimigo anda à espreita. Ele vem à noite, né? Tem os louvores que fala, a noite vem chegando, aquele louvor, a sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Então o inimigo é um ser que gosta de ficar espreitando à noite que acontece muitos acidentes, à noite que acontece, durante o dia também, né? Mas à noite que acontece muito mais atos de violência infantil, né? De estupro, de violência doméstica, violência com mulher, com filhos, violência do sentido de abuso, né? Abuso, ou pessoas que gostam de abusar de criança. E à noite acontece de tudo, né? Então, irmãos, esse é o espírito dessa coruja, que essa menininha se transforma na coruja. E tem um outro que é o gato, né? Ele é um gato, o gato é sorrateiro também, que age muito à noite, que enxerga tudo, tá tudo escuro, ele enxerga tudo. O animal, o gato em si, não é um animal diabólico, mas é muito usado também, né? A gente sabe que na época da Inquisição Papal, a pessoa que tinha um gato em casa, se fosse gato preto, pronto, aquela mulher era uma bruxa. Então queimava ela e o gato junto. E você pode ver que o gato era muito venerado no Egito. Ele até é um deus, fizeram dele um deus, o deus gato, né? E tem o outro também é um camaleão. A gente sabe que o camaleão, ele se transforma assim, conforme o ambiente, né? Então, se ele tá em cima de uma folha verde, ele vai ficar verde. Se camufla. A gente sabe que o inimigo se camufla para enganar. Ah, não tem nada aqui. Tem sim. O inimigo tá ali escondido e a gente não vê. E é da família dos répteis, né? Camaleão, lagarto, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar muito. A gente não vê essas coisas. As crianças vê. Eles veem tudo, tudo, tudo. A gente não enxerga bem esse tipo de coisa. A gente enxerga outra coisa, né? Quando vem contra nós, o inimigo vem diferente. E a gente tem que se revestir na oração, no jejum e na palavra, irmãos. Vai falar com a criança, não vai com ignorância, não vai querer espancar a criança, não, irmãos, em nome de Jesus, né? O meu marido, a criação dele era assim, tudo era espancar, tudo era bater. A gente tem que usar a vara com sabedoria, irmãos. É para bater? Tá bom, mas não deixa a ira entrar no coração, porque se você bater numa criança com ira, você vai machucar aquela criança. Vai machucar tanto de forma física quanto psicológica, porque aquela criança vai ter trauma, vai ficar com raiva, vai guardar ressentimento de você. Não é isso que a gente quer. Na hora de criar um filho, assim, a pessoa que tem filho, eu tenho um bebê pequeno, eu tô orando todo dia, desde a gestação. Eu tô orando para Deus que o inimigo, ele joga seta, o inimigo já tentou matar meu filho várias vezes, quando ele era recém-nascido. Desde o nascimento dele, até esse tempo atrás aí, né? O inimigo procura machucar ele, derrubar da cama, cortar, enfim, várias formas. Ele caiu da cama uma vez. Meu pai do céu, aí a criança cai da cama, aí vem briga de familiar, você não presta atenção, vocês... Mas você, por mais que você cuide, mas sempre às vezes acontece uma falha, e aí o inimigo vê essa brecha, né, dessa falha, e aí acontece, só para você perder a bênção, mas no fundo, você sabe que é o inimigo, né, e você não vai ficar com raiva da pessoa, né, você vai expulsar o diabo. Então, irmãos, foi esse o sonho que eu tive, né, desse desenho, desse menininho, querendo descobrir mais,
E tava o menininho e a menininha. Então essa menininha tinha medo, ela tinha curiosidade também, que criança é curiosa, quer ver tudo, quer saber de tudo, né? E aí a menininha tinha medo, o menininho era um pouco mais corajoso. Então os dois desciam nesses andares, né? Só que era para baixo, não era para cima. Então cada andar tinha uma galeria. E nessa galeria, cada andar tinha cada andar tinha um espírito ali. Então, o primeiro andar era o espírito da birra, o segundo era o da raiva, o terceiro era do... Enfim, você tem seu filho aí um pouco maior, você sabe o que ele apresenta. Quando ele quer alguma coisa, quando ele é contrariado, o que ele faz? Né? Se joga no chão. E ele ensinava, você se joga no chão, você grita, você faz assim, ó. E ele fazia careta, irmãos, esse espírito. Eu vi os momentos que aparecia um rosto de criança no rosto dele, porque ele não tinha rosto, né? E ele tava de touca, né, com essa, como se fosse a roupa desses desenho aí. Só que no lugar do rosto não aparecia o rosto, era tudo preto. Só que aí no momento de mostrar para a criança como fazer a birra, né, aí aparecia um rosto de desenho, né, e mostrava, puxando o olho assim, a boca, abrindo a boca, mostrando a língua, essas coisas, sabe? Careta de criança, careta esquisita. Que às vezes a gente acha engraçado, mas não é nada engraçado. Tudo é o inimigo, né? Agindo ali para poder tirar a sua paz, para você xingar, para você perder a paciência, principalmente quando você está em jejum. Irmãos, eu lembro quando a gente era criança, meus irmãos, somos em 5 irmãos, né? Quando a gente era criança, os dias que minha mãe estava em jejum, era semana de ceia, era a época que o inimigo mais atribulava, a gente brigava dentro de casa, a gente batia uns nos outros, arrumava confusão entre a gente mesmo, né? O inimigo agia, porque a gente também não vigiava. Eu lembro que eu brigava com meus irmãos, e aí eu ia falar pra minha mãe, contar alguma fofoca pra ela, né? Chegava lá, ela tava orando. Então aquilo me pausava ali, eu ficava ali parada. E aí ela tava chorando, às vezes ela tava chorando, né? Eu lembro. Então eu parava assim e eu caía, nossa, meu Deus, eu tô brigando com meus irmãos. Tudo inimigo, irmãos. Isso que a gente não tinha televisão em casa. Entendeu? Imagina se tivesse, meu pai do céu, ia ser um inferno. Então, peça sabedoria, irmãos. Vamos pedir, né? Porque eu também tenho um bebezinho. Ele tá crescendo, né? Tem 10 meses, logo logo ele faz um ano. Em abril, né? Agora, abril desse ano. Então, irmãos, foi esse o sonho que o Senhor me deu. E eu tirei uma palavra, né? Eu também vou contar isso na igreja, que tem muita criança na igreja. Vou contar. E tem uma irmã na igreja, coitada, que ela é assim, ela não é nem firme 100%, né? Tá mais ou menos ali. O filho dela dá muito trabalho na igreja. Ele é uma criança assim de 3 anos. Ele não para quieto, ele corre no culto. E eu achava que era normal da criança correr, tem que deixar, coitado. Só que isso acaba atrapalhando, né? E eu via quando o espírito falava que era para correr, que era para bagunçar. Então, tudo isso é do inimigo, de atrapalhar, tirar a atenção, se desconcentrar. Por quê? Porque os outros começam a murmurar, que nem na igreja. Começa a murmurar. Eu tava quase levantando o dia, pegando aquele menino, levando pro quartinho que tem no fundo, né? Pra conversar com ele, porque ele não obedece à mãe. Então, quando vai uma outra pessoa, às vezes a criança já fica meio assim, né? Porque vê que é sério. Porque quando a mãe fala, não ouve, mas quando a outra pessoa fala, aí dá ouvido, né? Então, às vezes o pai não consegue prestar atenção no culto também. Eu percebo que às vezes quando os dois vão para a igreja, o pai dessa criança fica dentro do carro com ele, então ele tá perdendo a palavra, né? Porque esse menino, meu pai do céu, e é um menino bonitinho, tadinho, aí todo mundo murmura dele, e aí a igreja inteira acaba perdendo a bênção por causa de um, né? Aí xinga a mãe, fala que a mãe, não sabe, não isso, não aquilo, mas olha, só Deus. Aí eu tirei uma palavra aqui agora, né? E saiu a parábola das bodas. E a gente vê que nem todo mundo deu ouvido ao rei. O rei fez a festa, se preparou tudo, né? Que era o casamento do seu filho, as bodas. E uma festa que ele fez pro seu filho. Ele convidou as pessoas nobres. E as pessoas não quiseram, né? Não, a gente não vai não. Então ele convidou as pessoas mais simples, que
as pessoas que era de sarjeta, ou seja, a gente, quem era a gente, né? A gente não tinha direito à salvação, a gente não tinha direito à vida eterna, a gente só tinha direito à perdição. Mas aí o Senhor, nosso Deus, por amor, né, enviou seu filho Jesus para morrer ali na cruz do Calvário por amor a nós. E ainda assim tem muitos que não dão ouvido. Uma revelação como essa, não é todo mundo que dá ouvido. Ah, mas é porque essa irmã não sabe, é porque o filho dela ainda é pequeno. E aí ela acha que é fácil assim criar. Ah, ela não sabe. É assim, irmãos. Nem todo mundo dá ouvido. Porque aqui em Mateus capítulo 22, aqui no versículo 14 fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque nem todo mundo dá ouvido, irmãos. Aí a irmã passa a revelação do louvor, aí alguém murmura, não dá ouvido. Aí a outra irmã passa a revelação da roupa, aí outro murmura, não dá ouvido. Aí a irmã passa a revelação. É assim, é sempre assim. Então, você que tem temor de Deus no coração, em nome de Jesus, não queira salvar só assim, que adianta, né? É você procurar cuidar só de você e deixar a sua casa perecer. Não faça isso, que o Senhor vai cobrar. Deus vai cobrar de mim, né? Se eu ficar cuidando só de mim, dentro da minha casa o marido tá com fome, os filhos estão com fome, espiritualmente falando, né? E Deus vai cobrar de mim. Amém? Então vamos pedir sabedoria ao Senhor, que Ele vai nos ajudar. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, fique na paz do Senhor.